Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para a gente falar sobre os comandos básicos do SketchUp, certo? Nosso segundo tutorial. Então, a primeira coisa quando a gente vai abrir o SketchUp são as unidades de medidas. A gente vai selecionar metros, tá? E ele vai abrir para a gente conhecer um pouquinho do layout do programa, né? Como é que ele funciona. Então, o que a gente percebe é que tem essa área verde, que é a área onde vai ser a minha área de desenho. Eu tenho as 3 coordenadas aqui. Então, eu tenho a coordenada de largura, profundidade e altura, que eu tenho aqui os eixos com essas cores. Eu vou ter também as medidas aqui no lado e tenho esses comandos aqui posicionados, tá? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o mouse ele vai funcionar como um lápis. Então, eu tenho à direita, eu vou selecionar qualquer objeto, tá? E à esquerda, o botão esquerdo, eu tenho o menu contextual. A minha bolinha, que é o scroll, ele vai funcionar como orbit. Se eu clicar nele, na área de desenho, ele vai girar. Se eu subir e descer ele vai funcionar como mouse. E se eu simplesmente selecionar com o Shift ligado, ele vai funcionar como uma mãozinha. Vejam, a gente está falando do sistema operacional do Windows. No IF, no Instituto Federal de Pernambuco, quando a gente leciona, todas as máquinas são da Apple. Então, a gente não vai ter o Shift lá, a gente vai ter o Option. Então, quando eu falar em Shift aqui, vocês sempre vinculem ao Option, que é onde vai ficar ortogonal o objeto de vocês, o desenho de vocês, ok? Então, vamos começar desenhando aqui na minha areazinha de desenho, tá? Um objeto qualquer. Então, a primeira coisa que, antes disso da gente desenhar, deixa eu mostrar para vocês como é que eu chego nesses comandos básicos. Eu clicando na barra com o botão direito, vai aparecer todos os comandos necessários que eu posso colocar no meu layoutzinho do meu SketchUp. Então, eu tenho camadas, que é o mesmo que funciona com o AutoCAD, por exemplo. Eu posso configurar todas as camadas do meu desenho, ou seja, paredes, janelas, portas, eu posso configurar e ocultar ao mesmo tempo. Esse conjunto grande de ferramentas são essas 2 barras, são as ferramentas principais que a gente usa. E desenho, esse aqui de desenho de linha, retângulo, circunferência, estão todos aqui. E exibições, que são esses comandozinhos aqui de fachada. Então, eu tenho a isometria, a vista do alto, a vista de frente, as vistas laterais e a vista posterior. Ou seja, eu desenhando o objeto tridimensional, eu já tenho diretamente as fachadas só clicando nessas barrinhas de exibição, né? Então, é muito fácil. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é com o comando lápis, linha, eu vou segurar no Shift e vou ter paralelismo em relação ao eixo verde, certo? Então, tá paralelo aqui, eu vou segurar o Shift, tá paralelo ao eixo vermelho, seguro o Shift, ao verde ele já aponta, ó, onde é que termina a figura, tá vendo? Com esse tracejadozinho aqui, ó. Clico e fecho o objeto. Então, aqui eu tenho uma figura. Para sair do comando, ó, espaço, tá? Então, olhando da vista de topo, aqui a gente já tem a figura do retângulo perfeito. Quando a gente faz as perspectivas, a gente geralmente quer que essa área, ela fique clarinha, para eu colocar, já jogar as texturas. Então, eu clico com o botão direito e coloco inverter faces. Aqui branquinho, para eu matar a curiosidade de vocês, como é que vira um objeto tridimensional? Super fácil. Então, eu, aproveitando essa barrinha, né, eu uso esse comando, empurrar e puxar, que é o push-pull em inglês. Quando eu clico na face, a face está pontilhada, subo, já vira um objeto 3D. Então, é bem fácil, né, da gente desenhar, sair do comando, espaço. Então, eu tenho vários aqui, eu tenho esse objeto, onde a partir desse objeto, por exemplo, eu já tiro as fachadas, quando eu faço 3D, né? Então, eu tenho a vista de frente, já tenho uma fachada. Ah, mas eu quero tirar a perspectiva do meu objeto. Então, eu vou aqui em câmera,
retiro a perspectiva e ele fica com a visão, ó, chapada, tá vendo? Então, eu vou ver ainda um pedacinho dessa lateral nessa vista. Então, eu tenho esse lado, esse outro lado, esse lado esquerdo. Então, como é um retângulo, né, quase perfeito, que a gente ainda vê um pedacinho, então a gente vai ver essa série de vistas, ok? Então, pessoal, continuando, se a gente for fazer um outro objeto qualquer, eu já estou com a vista de topo, estou desenhando um retângulo aqui, tiro com ESC, com espaço. Se eu fosse fazer um objeto qualquer, como é que funciona a seleção do SketchUp? A seleção eu posso, do mesmo jeito que é o AutoCAD, clico e arrasto para o lado direito, ele só vai selecionar o que está dentro do retângulo que eu abri. Então, só seleciono essa reta. ESC, aqui ó, eu saio. Para eu selecionar, indo para o lado esquerdo do mesmo jeito que é o AutoCAD, ó, quando eu puxo para o lado esquerdo, o que tocar no meu retângulo tracejado, ele já seleciona, certo? Então, tem essa forma de selecionar também. Outra forma é o seguinte, que funciona no SketchUp. Um clique, eu seleciono a aresta. 2 cliques, a aresta e a face. 3 cliques, eu vou selecionar o objeto como um todo, certo? Então, tem essa forma de selecionar sempre com o botão direito do mouse. Lembrando que o mouse, o scroll dele, vai funcionar como zoom, ó. Se eu pegar, seguro o Shift e clico na bolinha, eu tenho a mãozinha. Se eu for para perspectiva, clico na bolinha do scroll, eu giro o objeto, certo? Então, continuando para o meu triângulozinho, como é que a gente vai funcionar? A gente vai colocar, clica na face, inverter faces e vamos elevar para virar um objeto tridimensional. Então, com o comando push e pull, eu elevo, certo? E aí, espaço. E aí, o que é que vai acontecer? Ele tem duas formas de eu agrupar. Eu tenho uma forma que é transformar em um componente e tem uma outra forma que é transformar num bloco, do mesmo jeito que é o AutoCAD. O bloco, eu não posso, de forma alguma, mexer no objeto. Ou seja, quando seleciono uma vez, ele seleciona o objeto como um todo. O componente, não. Eu posso alterar parte da face do objeto, por exemplo. Então, vamos fazer esse exemplo. Então, eu vou selecionar 3 vezes aqui o objeto e vamos copiar. Como é que funciona a cópia no SketchUp? Move mais Shift. Então, ó, desculpa, Move mais Ctrl. Selecionei aqui e copiei. Então, eu copio várias vezes que eu quiser, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar o primeiro objeto 3 vezes em componente, criar componente. Então, eu vou colocar aqui bloco 1, nomear, certo? Bloco 1. Por que é interessante transformar em componente? Porque se eu tiver uma mesa com várias cadeiras, estou dando um exemplo de interiores, né? De decoração. Quando você for trabalhar o estofado dessa cadeira, você pode fazer um estofado para cada cadeira. E ela ser um componente, uma cadeira única, o mesmo desenho e eu mudar a textura. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Transformei um componente. Quando eu vou clicando, ele vai clicando as faces. Então, se eu quero essa face desse objeto, o que é que eu vou fazer? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar uma textura aqui nessa face, já para vocês conhecerem um pouquinho do comando. O comando de textura é o comando do baldezinho, esse comando aqui, ó, que é pintura, certo? Quando a gente clicar em comando da pintura, vai aparecer uma série de texturas que eu posso jogar nela. Aqui tá água, mas isso na arquitetura é muito legal, porque você tem estampas, madeiras, pedras, superfície, tapete, então você tem uma série de texturas. Mas a gente vai colocar aqui
com cores, certo? Uma textura de cores. Então, eu vou jogar essa cor aqui, certo? Vou jogar nessa face, vou colocar nessa face. Vocês vão perceber que ela já ficou vermelha. Então, aqui, o que é que a gente vai poder jogar? Lembra que eu falei no primeiro tutorial? A gente vai poder salvar uma determinada textura aqui no meu SketchUp e jogar no objeto, o que vai ser bastante diferencial, vai ter um diferencial enorme. Então, isso a gente vai aprender depois. Mas o baldezinho, vocês já sabem que eu aplico a textura. Pessoal, outra forma da gente também transformar num objeto único, a gente fez o componente, é o bloco, certo? Eu dando 3 cliques nesse objeto aqui, eu vou transformar em grupo. Grupo é bloco, certo? Quando eu já clico em grupo, ele, ó, tá todo selecionado. Eu não consigo selecionar parte dele. Então, ele é um bloco só. Por que é interessante a gente transformar ou em componente ou em grupo? Porque quando a gente vai fazendo os objetos, é interessante que eles estejam agrupados. Exemplo, se eu quiser mover qualquer objeto, ele vai dar problema porque ele vai mover parte dele no SketchUp. Então, você tem que transformar em componente para quando você mover, mova o objeto como um todo. Então, isso é importante. Quando a gente for fazendo o desenho arquitetônico, eu vou explicando para vocês. Então, esse objeto aqui que eu transformo em grupo, a única coisa que ele faz, por exemplo, escalonar, que é fazer com que o objeto ele aumente ou diminua, né? Então, a gente tem o comando S, aqui, S, de escala, tá? Então, nesses quadradinhos, eles vão me ajudar demais na hora que a gente for inserir porta, por exemplo. Então, nas extremidades, eu aumento e diminuo proporcionalmente. Aqui, ó, no meio, eu vou aumentar só a altura, certo? E aqui eu vou a espessura dele, o objeto, tá vendo? Então, a gente tem formas de escalonar, onde cada quadradinho vai ter sua função. Então, se a gente pegar a extremidade, eu consigo escalonar proporcionalmente. Então, isso é interessante para que vocês conheçam também esse comando de escalonar um objeto, tá? Outra coisa que eu não falei ainda, mas que é muito importante, é o comando das medidas, certo? Eu vou fazer um retângulo aqui perfeito, onde eu vou clicar, certo? E eu vou conseguir colocar medidas. Eu vou digitar e vai aparecer aqui, né? Nas medidas a dimensão que eu estou colocando. Então, 10, ponto e vírgula, 10. Ele vai fazer um quadrado perfeito, certo? 10 por 10. Então, ó, já está a dimensãozinha aqui do objeto. Um comando que a gente vai utilizar também é o offset. O que é o offset? É a mesma forma do AutoCAD, só que ele tem uma forma diferente de desenhar. O que é que ele vai fazer? Ele vai copiar o que eu seleciono e a partir dele ele vai dar uma dimensão para dentro ou para fora em relação a esse objeto que eu selecionei. Então, se eu tenho esse retângulo, uma vista de topo, do alto, eu tenho esse retângulo que eu acabei de desenhar, vou deixar ele cinzazinho, que não tem problema, mas eu vou colocar aqui o equidistante, que é o offset, certo, da gente. Quando a gente clicar aqui na borda do quadradinho, eu vou poder jogar uma medida, certo? Então, a gente vai colocar 0,15, que é os 15 centímetros de parede, que seria, né? Então, ele já, ó, desenhou. E como seria isso? Vamos jogar aqui em perspectiva. Como seria isso aqui em 3D? Push e pull, que é o comando empurrar e puxar. Eu vou selecionar a minha face da parede e elevo. Certo, gente? Então, eu já consigo fazer esse comandozinho offset. Outra forma que a gente também vai utilizar bastante, outro comando, na verdade, é o comando de rotação, certo? Esse comandozinho aqui, é porque aparece o linkzinho aqui, mas deixa eu só ter aqui, ó. Rotacionar, que é o comando
Vamos colocar aqui, nesse objeto, deixa eu mover ele, M, só mover ele para cá, é o comando Q, certo? Que é um comando que a gente digita aqui e já sai direto, tá? Então, eu vou clicar na base. Quando eu clico o transferidor na base, eu clico no eixo do transferidor e o sentido que eu quero girar. Quando eu estou indo para a direita, ele vai rotacionar nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Se fosse o transferidor aqui indo para a esquerda, a partir desse eixo do meio que eu cliquei, ele vai rotacionar. Então, ele rotaciona nesse sentido e também na vertical. Se eu clicar na vertical o objeto, eu vou, a partir desse eixo do meio, lateralmente, eu vou girar na vertical. Ok, pessoal? Então, esse é um comando também que a gente utiliza. Uma dica para quem dá aulas de sistemas de representação gráfica, né, mongeano, das perspectivas, tudo direitinho nesses sistemas de representação, é quando eu fizer um objeto, vou fazer um círculo aqui, que ele pede lá na medida, eu clico, ele vai pedir o raio, tá vendo? Lá no espaçozinho. Eu vou colocar 3 metros. Quando eu for fazer um pouco breve, para não ficar muito extenso o vídeo, mas é uma revisão dos comandos básicos que a gente vai utilizar no desenho de arquitetura. Ok, pessoal? Até o próximo tutorial. Beijo!